Fala galera, beleza? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre variabilidade da frequência cardíaca. Então, eu já falei aqui no grupo do Telegram. Nossa! Já falei aqui no grupo do Telegram o que é a variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca, como o próprio nome já diz, é o quanto varia entre um batimento e outro, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, aqui ó, tá os batimentos corrigidos. Vamos voltar para cá nessa tabinha aqui para mim, o que, que ela mostra? A variabilidade desse meu cliente é de 62. O que, que significa isso? Que em milissegundos ao quadrado de média, ele varia 62 milissegundos entre um batimento e outro. E o porquê que a gente estuda isso? Porque quanto mais altos são esses valores, teoricamente, tá? Teoricamente, quanto mais alto é o valor de variabilidade, melhor é o condicionamento dele, melhor é a sua saúde. Quanto mais baixo for esse valor, não necessariamente pior é a saúde dele, mas você está mais suscetível a ter alguma doença. Fechou? Quais são as coisas que a gente analisa durante uma leitura de variabilidade, tá? Existem diversas formas de você fazer a leitura de variabilidade. Por exemplo, leitura sentado, a leitura deitada, em pé. Existe uma manobra que é feita para você saber alguns riscos cardiovasculares também, que a gente chama. Putz, como é que é a manobra? Agora eu não vou lembrar, mas basicamente é o seguinte: você faz a análise da variabilidade por um tempo, né, 2 minutos e meio, 3 minutos, e durante essa leitura até é recomendado você fazer 5 minutos, e depois de 5 minutos a pessoa fica em pé e mantém a mesma análise, e você vai pegar por 3 minutos e fazer uma análise um pouquinho diferente. Tá, então totalizando 8 minutos, depois você vai jogar para um outro programa, né? Eu normalmente uso Cubius para esse tipo de leitura, eu raramente faço, a não sei que a pessoa tenha algum risco cardiovascular, mas lá no Cubius você consegue selecionar essa transição e consegue não somente selecionar a transição, mas você consegue selecionar primeiro os 5 minutos, depois os outros 3 minutos, 2 minutos, e consegue fazer uma análise bem bacana, bem diferente para quem tem risco cardiovascular, tá? Mas isso não é problema, isso não é papo para agora. O que vocês têm que saber? Quais são os principais valores de variabilidade, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender. Na variabilidade, a gente tem dois tipos de leitura, tá? A leitura de domínio de tempo, aliás, perdão, três tipos de leitura. Mas dentro dos três tipos existem dois principais, digamos assim, tá? Que é a leitura linear e a leitura não linear. Dentro da leitura linear, a gente tem o domínio de tempo, perdão, domínio de tempo e o domínio de frequência. E na leitura não linear, a gente só tem a plotagem de Poincaré, tá? Isso daqui não é papo para agora. Então, assim, o que a gente vê numa leitura de tempo? Como o próprio nome já diz, a gente vê é, variáveis de tempo. Então, a gente tem aqui a variabilidade score, né, que seria o score de variabilidade, 62 milissegundos. Se você pegar aqui, ó, HRV, então HRV, ms, milissegundos. Então a gente analisa outra coisa, batimentos cardíacos por minuto, é uma leitura de tempo. RR, em segundos. O que é o RR? É cada batimento, tá? Cada onda R. Então, quando você vê sempre um pico ao outro pico, é um batimento. Aliás, são dois batimentos cardíacos. Cada pico de R é um batimento. A gente analisa o RMSSD. Esses valores em milissegundos, como é que eu posso falar para vocês? Eles vão pegar o tempo de não consigo explicar bem certinho, mas é o tempo de ativação de um sistema, basicamente. Então, vai ser o tempo de ativação parasimpática e tempo de ativação simpática, tá? Então, ele vai pegar o RMSSD, é um sistema de predominância parasimpática. O SDNN é um sistema simpático. O que eu acho interessante, tá? Eu faço uma analogia com o motor de um carro. Imagine um carro que tem uma capacidade muito boa de acelerar. Esse carro, para ser considerado um carro bom, ele tem que ter a mesma capacidade que ele tem a acelerar, uma capacidade de frear.
né? Não adianta eu acelerar tipo de 1 a 100 em 3 segundos e eu não ter esse mesmo poder de brecagem de 100 a 0 em 3 segundos. Isso para mim não é um carro bom, tá? Então, um metabolismo bom basicamente é a mesma coisa. É um metabolismo que tem uma ativação muito boa simpática, mas também ele tem uma ativação parasimpática muito boa para compensar todo esse estresse, toda essa inflamação que essa ativação simpática traz para ele, beleza? Então, lembrem, RMSSD, predominância parasimpática, SDNN simpático, totalmente. NN50, o que é o NN50? O NN50 vai ser batimentos, ó, pode ver que aqui ele não é em unidade de tempo, ele é em unidade de contagem. Então ele vai ser batimentos que foram acima de 50 milissegundos. Então ele vai pegar todos os batimentos que foram acima de 50 milissegundos e vai contando para mim. 1, 2, que nem esse meu cliente. Deu 54 batimentos acima de 50 milissegundos, tá? O que isso significa para mim? O que os estudos mostram é que quanto maior a porcentagem de NN50, quanto maior essa contagem de NN50, menor é a chance de a pessoa ter algum risco ligado ao cardiovascular. Então, uma pessoa que tem contagens boas de NN50, provavelmente ela não vai ter um infarto, ela não vai ter uma arritmia cardíaca ou nenhum problema ligado ao cardiovascular. Outra coisa, pessoas com diabetes, pessoas com entupimento arterial, pessoas com qualquer doença vai ter uma porcentagem menor de NN50, tá? O que eu considero bom? Eu considero porcentagem, esse valor de PNN50 é uma porcentagem de todos os batimentos da leitura, ela vai fazer uma porcentagem apenas do que foi acima de 50 milissegundos. Então eu considero porcentagens boas de 5 a 15% já é ótimo. Acima disso, perfeito, beleza? Abaixo disso, não quer dizer que a pessoa vai ter alguma coisa no cardiovascular, mas que ela deve ficar esperta. Então, a pessoa que não faz atividade física, tem um batimento cardíaco alto, come mal. Se ela tiver com um número, uma porcentagem de NN50 baixo, meu, vai fazer alguma coisa para melhorar isso, porque senão você tem chance, você tem uma probabilidade aumentada diante das outras pessoas de ter alguma coisa ligada ao seu cardiovascular. O que eu faço, tá? Isso daqui é uma coisa minha, ninguém me ensinou isso daí, mas o que eu faço? Para eu saber se uma pessoa tem um risco cardiovascular aumentado, tá? Eu analiso o, perdão, analiso o PNN50 junto com os batimentos cardíacos, a média de batimentos cardíacos. Por quê? A gente sabe, né? A gente sempre fala quem é educador físico ou quem é fisioterapeuta, é da área da saúde, a gente costuma falar o seguinte: se você tem que, eu vou fazer a mesma analogia com o carro, tá? Agora o motor de um carro. Imagine, por exemplo, assim, ó, um carro que o motor de um carro está sempre em rotação alta. Isso daí é como se fosse como se fosse a nossa média de batimentos cardíacos, né? Nosso coração é o nosso motor. Então, se o nosso coração está sempre em rotação alta, assim como um carro, a gente pega, por exemplo, um carro de arrancadão. Se era para durar 20 anos aquele motor, o carro de arrancadão vai ter uma vida útil do motor muito menor. Então, com o nosso coração é igual. Claro que eu não vou falar que vai ser é, na mesma relação ali, 1 por 4, né? Então, não quer dizer que se você ia viver 100 anos, você vai viver 25 anos. Não, nada a ver. Mas que se o teu coração ia aguentar até 80 anos, a chance dele dar chilique lá pelos 70, 65 é grande. Ainda mais se tiver junto com falta de uma alimentação com qualidade, sem atividade física e todas as coisas que você sabe, estresse emocional alto, etc. Tá? Então essas coisas você tem que analisar. Então o que eu faço? Bom, se a pessoa está com batimento cardíaco alto, que nem o meu cliente não está com batimento cardíaco alto, tá perfeito, 68 para homem é top, né? Tá com batimento cardíaco alto e com um PNL 50 baixo, então, meu, ó, você tá com, imagine que a proteção do seu motor, vamos colocar, deixa eu ver, como água no motor, por exemplo. É um motor que esquenta muito e não tem água suficiente para diminuir o quanto esquentou o motor, tá? Então, o que vai acontecer? Vai dar pau. Então, é basicamente isso. Imagine o PNN50 como a água do motor para esfriar
e a média de batimentos cardíacos como a rotação do motor, fechou? Eu faço sempre essa correlação. Ah, tá com o PNN 50 baixo, mas também o batimento cardíaco tá baixo, provavelmente não vai ter nenhum risco. Isso daí pode ser só uma inflamação que diminuiu ou alguma coisa nesse sentido. Fechou? Vamos lá. Galera, eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito extenso, já deu 10 minutos, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou falar só sobre o domínio de tempo. Eu quero que vocês façam o seguinte, me mandem um feedback se ficou compreensível o que eu estou falando. Se ficou alguma dúvida, que eu vou fazer outro vídeo falando sobre o domínio de frequência. E depois eu faço do não linear, nem vou fazer por hora, bem mais complexo. Mas me mandem lá, deixa eu me mandem lá e daí eu vou responder vocês e vou tentando responder de acordo com a necessidade de vocês. Eu falo depois do domínio de tempo, depois eu faço uma análise dos dois juntos para que vocês consigam entender. Mas assim, ó, só mais uma coisa, o que vocês precisam entender, tá? O que é isso daqui? O domínio de tempo, basicamente, eu falo que é questão física da pessoa, tá? Então, por exemplo, assim, o que eu quero dizer com questão física? Quero dizer, por exemplo, assim, ó, o que eu analiso? O RMSSD, como é sistema parasimpático, eu mandei para vocês esse tempo atrás uma imagenzinha. Então, eu coloco como uma recuperação como um todo. Então, é carboidrato. Vocês sabem, quem é Nutri que está aqui no grupo sabe que carboidrato mexe na recuperação da pessoa, principalmente no pós-treino. Bom, enfim, não vou entrar nesse caso. Mas carboidrato, sono, qualidade de sono, eu analiso tudo com o RMSSD. SDNN é principalmente inflamação, é uma ativação simpática, mas é inflamação e energia física. Se eu quero saber se a pessoa